O que devemos fazer? A pergunta viajou mais de 1.500 quilômetros através de uma linha telefônica carregada de estática e desespero. Eram 5h40 da tarde de 1º de julho de 1944. Em seu quartel-general, um elegante castelo francês, o marechal de campo Gerd von Rundstedt ouvia. Sobre sua mesa, mapas da Normandia mostravam não mais uma batalha, mas o início do fim. Do outro lado, a voz tensa pertencia a Wilhelm Keitel, falando diretamente do bunker de Hitler. 25 dias haviam se passado desde o dia D. 25 dias de um massacre implacável. O porto estratégico de Cherbourg havia caído. A frente se desfazia como papel molhado. Divisões inteiras com dezenas de milhares de homens simplesmente deixaram de existir. E a pergunta de Keitel não era um pedido de conselho, era a exigência de um líder cego pela própria propaganda. Von Rundstedt, o marechal mais antigo do exército, um soldado profissional que dedicou mais de 50 anos de sua vida à arte da guerra, permaneceu em silêncio por um instante. Ele não precisava de relatórios ou de mapas para saber a resposta. Ele a sentia nos ossos. Com a calma de quem apenas constata o inevitável, ele proferiu as palavras que selariam seu destino. Acabem com a guerra, seus idiotas. O que mais vocês podem fazer? O silêncio na linha foi absoluto, mais pesado que o estrondo de qualquer artilharia. Keitel não respondeu. Naquele momento, von Rundstedt não apenas quebrou um protocolo, ele estilhaçou a ilusão que mantinha toda a máquina de guerra alemã em seu curso suicida. Ele deu voz à verdade que todos em Berlim sussurravam, mas ninguém ousava gritar. Para entender como um homem chega a arriscar tudo, por uma única frase de verdade brutal, precisamos voltar ao início e descobrir quem ele realmente era. Gerd von Rundstedt não era um produto do regime nazista. Ele era um fantasma de um mundo que já não existia. Nascido em 1875, em uma linhagem onde o uniforme era uma segunda pele, o serviço militar não era uma carreira, era um destino. Para os von Rundstedt, produzir oficiais para a Prússia e para a Alemanha era uma tradição tão natural quanto respirar. Aos 16 anos, ele já era um cadete, seguindo um caminho traçado por gerações antes dele. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto outros buscavam a glória nas trincheiras, ele se dedicava à fria e complexa arquitetura da guerra. Como oficial de Estado-Maior, ele aprendeu a mover exércitos inteiros como peças em um tabuleiro de xadrez, a calcular a logística que separava a vitória da fome, a orquestrar a sinfonia mortal da artilharia e da infantaria. Após a humilhante derrota da Alemanha, ele não abandonou o exército. Pelo contrário, tornou-se um dos pilares do pequeno e disciplinado Reichswehr, a força de defesa permitida pelo Tratado de Versalhes. Sua ascensão não se deu por carisma ou política, mas por uma competência metódica e uma calma quase sobrenatural diante do caos. Quando Hitler e o Partido Nazista ascenderam ao poder em 1933, von Rundstedt já era um general sênior, uma personificação da velha guarda prussiana. Ele observava os nazistas não com admiração, mas com o desdém de um aristocrata olhando para revistas barulhentos. Ele nunca se filiou ao partido. Para ele, Hitler era e sempre seria o cabo boêmio, uma referência depreciativa que ele usava em particular, zombando da baixa patente do Führer na guerra anterior e de suas origens. A lealdade de von Rundstedt não pertencia a um homem ou a uma ideologia. Pertencia a uma entidade abstrata e duradoura, o Estado alemão. Políticos eram passageiros, o exército era eterno. Essa distância profissional, no entanto, continha uma falha trágica. Ele se considerava um soldado da Alemanha, não de um regime. E como soldado, seu dever era obedecer a quem quer que controlasse o Estado. Assim, quando Hitler ordenou a guerra, von Rundstedt a executou. E o fez com uma eficiência assustadora. A invasão da Polônia foi um relâmpago, uma obra-prima de tática que aniquilou uma nação em 35 dias. A campanha na França, em 1940, foi ainda mais espetacular,
rompendo as linhas aliadas em um movimento audacioso que levou à rendição francesa em apenas 6 semanas. Sua reputação estava selada. Ele era, sem dúvida, um dos melhores estrategistas militares do mundo. Mas essa mesma lealdade cega ao dever, essa crença de que a competência profissional poderia existir em um vácuo moral, o estava levando para o leste. Ele estava prestes a descobrir que a lógica da guerra não pode competir com a insanidade de um único homem. A rachadura na armadura de Gerd von Rundstedt começou a se formar na vastidão gelada da União Soviética. Liderando o Grupo de Exércitos Sul em 1941, ele viu com seus próprios olhos o que os mapas e relatórios otimistas em Berlim não mostravam. A vitória relâmpago prometida por Hitler era uma fantasia. O Exército Vermelho, apesar de sofrer perdas que teriam aniquilado qualquer outra nação, recusava-se a morrer. Novas divisões pareciam brotar da terra congelada. O inverno chegou, e a máquina de guerra alemã começou a congelar. Quando von Rundstedt ordenou uma retirada tática da cidade de Rostov para salvar seus homens do cerco e do frio mortal, a reação de Hitler foi imediata e furiosa. Qualquer recuo era proibido. A vontade do Führer deveria superar a realidade do campo de batalha. Von Rundstedt ofereceu sua renúncia. Hitler a aceitou. Pela primeira vez, o marechal de campo aprendeu a lição mais perigosa do Terceiro Reich. A verdade era um ato de insubordinação. Mas a Alemanha não podia se dar ao luxo de dispensar seu estrategista mais experiente. Em março de 1942, ele foi chamado de volta e recebeu uma tarefa que beirava o suicídio militar: defender a Muralha do Atlântico. Quase 5.000 quilômetros de costa, da Noruega à Espanha. No papel, parecia formidável. Na realidade, era uma piada de concreto e arame farpado, defendida por divisões compostas por homens mais velhos, recrutas inexperientes e prisioneiros de guerra soviéticos forçados a lutar por seus captores. Era um exército fantasma, equipado com armas obsoletas, enfrentando um inimigo que controlava completamente o céu e o mar. Von Rundstedt sabia que a invasão aliada era inevitável. A questão era como enfrentá-la. Sua solução era a doutrina militar clássica: manter suas melhores divisões blindadas, os Panzers, em uma reserva estratégica, bem longe da costa. Deixar os aliados desembarcarem, identificar seu esforço principal e, então, esmagá-los com um contra-ataque massivo e cirúrgico. Era a lógica do martelo, mas seu subordinado, o lendário Erwin Rommel, via as coisas de forma diferente. Tendo sido caçado pelos caças-bombardeiros aliados no deserto do norte da África, Rommel sabia que o poder aéreo inimigo era absoluto. Ele argumentava que qualquer reserva Panzer seria aniquilada nas estradas antes mesmo de ver a praia. Para Rommel, a batalha teria que ser vencida na linha da água. Nas primeiras e mais sangrentas horas, a invasão deveria ser repelida no mar. Essa discordância entre especialistas é algo que muitos de nós já vimos em nossas próprias vidas, onde a experiência de campo se choca com a teoria do escritório. Deixe um comentário nos contando sobre uma situação em que a teimosia de um chefe quase levou tudo ao desastre. Sua perspectiva é o que torna esta comunidade única, e é por isso que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar essa jornada conosco. Ambos os marechais von Rundstedt e Rommel apresentaram seus casos. Um defendia a paciência estratégica, o outro a violência imediata. Mas Hitler, a mais de 1.000 quilômetros de distância, não escolheu um vencedor. Ele escolheu o pior dos dois mundos, decidindo que as principais divisões Panzer de reserva não poderiam se mover sem sua autorização pessoal. Ele não criou uma estratégia, ele criou uma paralisia. E no dia mais longo da história, essa paralisia seria fatal. 6 de junho de 1944. Antes mesmo do amanhecer, o ar sobre a Normandia já estava saturado com o rugido de milhares de motores. Paraquedistas caíam do céu escuro, semeando o caos atrás das linhas alemãs. Em seguida, vindo do mar, um trovão contínuo anunciou a chegada da maior armada naval já reunida. Ao amanhecer,
As portas do inferno se abriram em 5 praias ao longo de um trecho de 80 quilômetros da costa. A invasão havia começado. No seu quartel-general, em meio a um fluxo de relatórios fragmentados e desesperados, Gerd von Rundstedt enxergou o padrão com uma clareza glacial. Isso não era um ataque secundário. Não era uma distração. Esta era a invasão principal, o momento que ele esperava há 2 anos. Sem hesitar, ele fez o que qualquer comandante competente faria. Solicitou a liberação imediata de suas únicas armas decisivas, as divisões de elite Panzer Lehr e a 12ª SS Panzer, posicionadas exatamente para este propósito. Eram um martelo, prontas para esmagar a cabeça de praia aliada antes que ela pudesse se firmar. Cada minuto que esses tanques permaneciam parados era um prego a mais no caixão da defesa alemã. Mas o que acontece quando a lógica militar colide com a paranoia de um único homem? O pedido urgente viajou centenas de quilômetros até o refúgio de Hitler nos Alpes bávaros, mas a resposta que retornou não foi uma ordem. Foi um silêncio ensurdecedor. Hitler dormia dopado por um sonífero para combater sua insônia crônica. Seus assessores mais próximos, homens que comandavam exércitos, estavam petrificados de medo. O terror que sentiam da fúria do Führer era maior do que o terror da invasão aliada. Ninguém ousava acordá-lo. Pense nisso por um momento. Nas praias da Normandia, a história do mundo estava sendo decidida em meio ao sangue e à areia. Enquanto isso, no centro do poder do Terceiro Reich, generais tremiam diante da porta de um quarto, paralisados pela indecisão. Pior do que o sono era a obsessão de Hitler. Ele estava completamente convencido, graças a uma brilhante campanha de desinformação aliada, chamada Operação Fortitude, que a Normandia era uma farsa. Ele acreditava que um exército fantasma, liderado pelo temido general George Patton, estava esperando no sudeste da Inglaterra para desferir o golpe real em Pas-de-Calais. Para Hitler, a maior força de invasão da história era apenas uma isca. As horas se arrastaram como uma agonia. 7 da manhã, 9, 11. Enquanto Hitler dormia, os aliados não. A pequena faixa de areia conquistada ao amanhecer se transformou em uma cabeça de praia sólida. Depois, em uma fortaleza. Mais homens, mais tanques, mais artilharia e mais suprimentos chegavam a cada maré. A janela de oportunidade para um contra-ataque decisivo, que era de poucas horas, estava se fechando rapidamente. Quando Hitler finalmente acordou, por volta do meio-dia, e mesmo assim hesitou por horas, já era tarde demais. A autorização para mover os Panzers, que chegou apenas no final da tarde, não era mais uma ordem para um contra-ataque. Era uma sentença de morte para as tropas que teriam de avançar sob um céu dominado por milhares de caças-bombardeiros aliados. A porta para a vitória alemã no oeste não apenas se fechou naquele dia. Ela foi arrancada de suas dobradiças e lançada ao mar. A realidade no campo de batalha era uma sangria constante, mas em Berlim a fantasia reinava. Forçados a abandonar uma frente em colapso, os marechais de campo Gerd von Rundstedt e Erwin Rommel foram convocados para reuniões que se assemelhavam mais a audiências com um monarca delirante do que a conselhos de guerra. A primeira aconteceu em 17 de junho, apenas 11 dias após o desembarque, em um bunker úmido na França. Foi a única vez que Hitler visitou a frente ocidental, e mesmo assim, ele se manteve a uma distância segura do combate real. Rommel, o herói do deserto, queimado pelo sol e pela exaustão, falou primeiro. Ele não usou eufemismos. Ele usou a matemática brutal da guerra. Estamos perdendo 2.500 homens por dia e recebendo talvez 1.000 substitutos, ele explicou. A superioridade aérea aliada é total. Nossos soldados não podem se mover durante o dia sem serem caçados do céu. O inimigo está se fortalecendo a cada hora, enquanto nós sangramos até a morte. Ele chegou a sugerir o impensável, buscar uma solução política antes que a Alemanha fosse completamente destruída. Hitler, pálido, com as mãos tremendo visivelmente, não ouviu a lógica. Ele ouviu traição. Ele explodiu em uma fúria de acusações, chamando Rommel de derrotista, de um homem sem fé.
Ele insistiu que novas armas maravilhosas mudariam tudo. As bombas voadoras V1 tinham acabado de começar a cair sobre Londres. Foguetes V2 viriam em seguida. Jatos varreriam os bombardeiros aliados dos céus. A vontade, ele gritava, superaria a desvantagem material. A reunião terminou abruptamente, quando um foguete V1 perdido caiu nas proximidades, enviando todos correndo para se abrigar. Uma interrupção irônica para uma discussão sobre armas milagrosas. 12 dias depois, em 29 de junho, a situação era ainda mais desesperadora. Desta vez, os generais tiveram que voar por horas até o refúgio alpino de Hitler, o Berghof. Deixaram para trás a lama e o cheiro de morte da Normandia para entrar em um mundo de ar puro da montanha e luxo surreal. Rommel repetiu seus avisos, sua voz ainda mais urgente. Von Rundstedt, que na primeira reunião havia permanecido em silêncio, observando, decidiu que a diplomacia profissional havia falhado. Ele estava cansado de tentar argumentar com a insanidade. Quando ele falou, sua voz não tinha a paixão de Rommel, mas o peso frio do aço prussiano. Ele não disse que a guerra estava sendo perdida. Ele disse que a guerra no Oeste já estava perdida. A questão, ele afirmou, não era mais se a Alemanha seria derrotada, mas quando e a que custo. Cada dia a mais de luta era um crime contra o povo alemão, um sacrifício inútil de vidas e cidades por uma causa sem esperança. O único ato racional que restava era buscar a paz. Um silêncio gelado tomou conta da sala. Os outros oficiais olhavam para o chão, para qualquer lugar, exceto para o Führer ou para o marechal de campo que acabara de cometer suicídio profissional. Von Rundstedt e Rommel voaram de volta para a França naquela noite, envoltos em um silêncio sombrio. Eles haviam apresentado a verdade, e a verdade havia sido rejeitada. Eles voltaram para presidir um colapso que agora era inevitável. A única pergunta que restava era qual deles seria o primeiro a pagar o preço final por sua honestidade. Apenas 2 dias após retornar daquela reunião surreal nos Alpes, o telefone tocou. Era Keitel, perguntando o que deveria ser feito. A resposta de von Rundstedt, acabem com a guerra, seus idiotas, foi a explosão final de uma frustração que vinha se acumulando por meses. No dia seguinte, a ordem de Hitler chegou. O marechal de campo Gerd von Rundstedt estava dispensado do comando. A desculpa oficial foi idade avançada e problemas de saúde. A razão real era muito mais simples. Ele havia cometido o crime imperdoável de dizer a verdade. O que se seguiu foi uma cascata de tragédias que provou que a franqueza de von Rundstedt não era um ato isolado, mas o sintoma de um desespero profundo dentro do corpo de oficiais alemão. Em 20 de julho, menos de 3 semanas após sua demissão, um grupo de oficiais liderado pelo coronel Klaus von Stauffenberg tentou assassinar Hitler com uma bomba durante uma reunião. A bomba explodiu, matando 4 pessoas, mas um pesado pé de mesa de carvalho protegeu Hitler do impacto principal. Ele sobreviveu, e sua vingança foi bíblica. A repressão da Gestapo foi selvagem. Cerca de 5.000 pessoas foram executadas. Alguns foram enforcados lentamente com arame de piano em ganchos de carne, com suas mortes filmadas para o prazer sádico de Hitler. Entre os implicados estava o marechal de campo Erwin Rommel. O herói nacional era popular demais para ser arrastado para um julgamento público. Em vez disso, 2 generais o visitaram em sua casa e lhe ofereceram uma escolha: enfrentar a humilhação pública e a execução, com sua família sofrendo as consequências, ou tomar uma cápsula de cianeto e morrer como um herói, supostamente devido aos ferimentos de um ataque aéreo anterior. Em outubro, Rommel despediu-se de sua esposa e filho e engoliu o veneno. O sucessor de von Rundstedt, o marechal de campo Günther von Kluge, também não escapou ao destino. Após um contra-ataque fracassado que ele sabia ser suicida, mas que Hitler havia ordenado, e temendo ser implicado na conspiração, von Kluge parou seu carro em uma estrada perto de Metz e também cometeu suicídio com cianeto. Ele deixou uma carta para Hitler implorando-lhe para acabar com a luta sem esperança. A carta, como as palavras de seus predecessores, foi ignorada. O padrão era inconfundível. O regime não estava apenas perdendo a guerra no campo de batalha.
Estava travando uma guerra interna contra a própria realidade, destruindo sistematicamente qualquer um que ousasse descrevê-la. A honestidade era punível com a morte. Com a frente ocidental em colapso total, Paris liberada e os aliados às portas da Alemanha, com seus generais mais competentes mortos, desonrados ou em desgraça, Hitler se viu sem opções. E então, em um ato que desafiava toda a lógica, ele se voltou para o passado. Ele precisava de alguém com prestígio, um nome que ainda impusesse respeito. E ele chamou de volta ao serviço o único homem que teve a coragem de lhe dizer na cara que a guerra já estava perdida. Em setembro de 1944, a Alemanha era uma fortaleza sitiada. Os aliados avançavam pelo oeste, o Exército Vermelho esmagava pelo leste. Foi nesse cenário de apocalipse iminente que Hitler fez sua jogada mais irônica. Ele chamou de volta Gerd von Rundstedt para comandar a defesa do oeste. O marechal de campo, agora com 69 anos e com a saúde debilitada, aceitou. Ele não tinha ilusões. Disse a seus assessores que não fora chamado para impedir a catástrofe, mas para administrá-la. Ele era o capitão de um navio que já estava afundando, encarregado de manter a disciplina enquanto a água subia pelo convés. A vindicação final de sua lucidez veio no inverno, com a última e desesperada aposta de Hitler, a ofensiva das Ardenas, que ficaria conhecida como a Batalha do Bulge. O plano era audacioso, uma repetição do ataque relâmpago que havia destruído a França em 1940. Mas 1944 não era 1940. Von Rundstedt viu a loucura do plano imediatamente. Ele argumentou que os objetivos eram irrealistas, que as 30 divisões alocadas eram insuficientes e, o mais crucial, que não havia combustível para que os tanques chegassem ao seu destino. Era uma aposta de tudo ou nada, com as últimas reservas estratégicas da Alemanha, em um jogo que já estava perdido. Ele propôs uma pequena solução, um ataque mais limitado e realista. Hitler, como sempre, exigiu o impossível. Em 16 de dezembro, a ofensiva foi lançada em meio a uma nevasca que manteve a força aérea aliada no chão. O ataque pegou os americanos de surpresa. A frente se rompeu. Por alguns dias gelados, pareceu que o milagre de Hitler poderia acontecer, mas a realidade, como von Rundstedt previra, era uma força implacável. A resistência americana em pontos vitais, como a cidade de Bastogne, retardou o avanço. E, crucialmente, os tanques alemães começaram a parar, imóveis nas estradas congeladas, com os tanques de combustível vazios. Quando o céu finalmente clareou após o Natal, a força aérea aliada retornou como um enxame de vespas furiosas. O Bulge na linha de frente começou a encolher. Em janeiro, a batalha havia terminado. Os alemães estavam de volta ao ponto de partida, mas com 100.000 homens e 800 tanques a menos, perdas que jamais poderiam ser repostas. A aposta de Hitler não havia conseguido nada, exceto acelerar o colapso final. Em março de 1945, quando as forças americanas capturaram milagrosamente uma ponte intacta sobre o rio Reno, Hitler precisava de um culpado. Von Rundstedt, que nada teve a ver com a falha, foi demitido pela última vez. Ele voltou para casa. Um homem que viu a verdade, falou a verdade e foi punido por ela repetidamente. Sua longa carreira, que atravessou impérios, repúblicas e ditaduras, havia terminado. Mas enquanto o Terceiro Reich se desintegrava em chamas, uma questão permanecia. Como a história julgaria este homem? Seria ele lembrado como um brilhante soldado que serviu a um regime criminoso ou como uma figura trágica que personificou o conflito entre o dever e a moralidade? Com a Alemanha em ruínas e Hitler morto em seu bunker, Gerd von Rundstedt foi capturado por forças americanas em maio de 1945. Ele foi acusado de crimes de guerra, não por atos que cometeu pessoalmente, mas por ter transmitido ordens criminosas de Hitler, como a execução sumária de comandos aliados capturados. No entanto, sua saúde estava tão deteriorada que ele foi considerado inapto para ser julgado. As acusações foram retiradas e ele foi libertado, passando seus últimos anos em um silêncio quase monástico. Morreu em 1953,
deixando para trás um legado tão complexo e contraditório quanto o século em que viveu. Então, quem foi Gerd von Rundstedt? Um cúmplice de um regime genocida, cuja genialidade militar apenas prolongou a agonia? Ou uma figura trágica, o último dos cavaleiros prussianos, preso a um código de honra obsoleto que valorizava o dever acima da moralidade? A verdade, talvez, é que ele foi ambos. Um homem que desprezava os nazistas, mas os serviu com uma eficiência letal. Um profissional que via a realidade com uma clareza inabalável, mas que só encontrou a coragem para gritar essa realidade quando o desastre já era irreversível. A história de von Rundstedt transcende os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Ela é um estudo de caso atemporal sobre como as organizações, sejam elas exércitos, empresas ou governos, apodrecem de dentro para fora. A Alemanha de Hitler se tornou um ecossistema projetado para a auto-enganação. Um sistema onde as más notícias eram punidas e as boas notícias, mesmo que falsas, eram recompensadas. Os oficiais que ousavam relatar a verdade eram taxados de derrotistas e substituídos por bajuladores que diziam ao líder exatamente o que ele queria ouvir. O resultado foi uma liderança completamente isolada da realidade, tomando decisões catastróficas com base em mapas de fantasia. Esse padrão é perigosamente familiar. Ele se repete sempre que a lealdade a um líder se torna mais importante do que a lealdade à verdade. As palavras de von Rundstedt naquele telefonema, "Acabem com a guerra, seus idiotas", foram mais do que um desabafo. Foram o epitáfio de um sistema que havia tornado a honestidade um ato de traição. A história dele nos força a perguntar: o que você faria? Em uma situação onde falar a verdade pode custar sua carreira, sua reputação ou até mesmo sua vida, você falaria? Deixe sua reflexão nos comentários. Este é um espaço seguro para discutir ideias complexas, mesmo que anonimamente. Se histórias como esta, que nos forçam a pensar, são importantes para você, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal para se juntar a uma comunidade que busca entender o passado para iluminar o presente. No final, a Alemanha ardeu por mais 10 meses após a demissão de von Rundstedt. 10 meses de mortes e destruição sem sentido, tudo porque um homem se recusou a ouvir a verdade e estava cercado por outros que tinham medo demais para dizê-la.